Começa agora a Beancast, podcast que discute como a agricultura sustentável está transformando o cenário agrícola do Brasil. Hoje o nosso entrevistado vai ser Reginaldo Minaré, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Bioinsumos, a ABINS. Vamos conversar sobre um marco histórico para o setor, a aprovação da Lei de Bioinsumos. Vamos entender como foi construída essa legislação, o papel da ABINS nesse processo e o que muda para o futuro da agricultura brasileira. Olá pessoal, olá meus amigos, Rogério Vian, diretor institucional do GAS, e agora eu vou estar entrevistando aí com muito prazer nosso amigo, nosso mestre aí na lei de bioinsumos, um dos caras que particularmente eu acredito que mais conhece sobre a lei de bioinsumos e sobre toda essa legislação que foi criada aí a partir de 2019, que é a lei de bioinsumos, né? A nova lei de bioinsumos. Obrigado, Reginaldo Minaré. Obrigado por estar aqui com a gente e eu gostaria que você apresentasse, você falasse um pouco da sua trajetória e como você hoje está atuando nessa área. Obrigado. Olá, Rogério, satisfação participar desse programa contigo, grato pelo convite. Bem, meu início, nessa área da biotecnologia, voltada para a agricultura, foi no final dos anos 80, mestrado que fiz em São Paulo como bolsista da FAPESP, e após a conclusão do mestrado, dissertando sobre a biotecnologia moderna, vim para Brasília, trabalhar como consultor jurídico da CTN Bio. E de lá para cá, trabalhei vários anos no Poder Executivo, a maior parte do tempo no Senado, fui consultor da área de tecnologia da CNA por mais de uma década e atualmente estou como diretor executivo da ABINS, participando aí junto com várias instituições, inclusive o GAS, dessa construção legislativa que não foi fácil, mas a lei está publicada e realmente é um marco para a agricultura brasileira. Obrigado pelo convite, Rogério. Obrigado, Binaré. A gente que convive aí diariamente aí, pelo menos nos últimos 2 anos intensamente, mas antes disso a gente já se conhecia da CNA. É um prazer estar aqui com você para você explicar um pouco para o pessoal, para o pessoal que está em casa, para o pessoal que ainda não sabe direito, do que se trata essa lei, quais foram os benefícios quais são os benefícios que ela vai trazer, que já está trazendo para os agricultores e para a agricultura brasileira. Então, nesse contexto, a gente vai falar um pouco, fazer algumas perguntas em relação a isso. O contexto é a construção da lei. Por que surgiu a necessidade de uma lei de bioinsumos no Brasil, Minaré? Olha, Rogério, o uso de bioinsumos ele já vem de longa data na agricultura brasileira, Em 2009, o presidente da República, regulamentando a lei da agricultura orgânica e também a lei dos agrotóxicos, modificou a estrutura de registro dos produtos biológicos e autorizou também os agricultores a produzir para uso próprio aqueles bioinsumos já autorizados para uso na agricultura orgânica. E isso tanto para a agricultura orgânica quanto para a agricultura convencional. De lá para cá, o agricultor começou a experimentar esse uso de bioinsumos em suas propriedades. Percebeu que é um bom produto, é uma boa tecnologia, que dá certo, impacta positivamente a planilha de custos. E aí, a partir de 2019, 2020, o volume de agricultores utilizando bioinsumos aumentou muito, principalmente agricultores utilizando bioinsumos produzidos para uso próprio. Neste ponto começa a dificuldade dos agricultores brasileiros. Grandes indústrias, principalmente indústrias de pesticidas, indústrias de agrotóxicos, começaram a questionar a legalidade desse decreto que autorizava os agricultores a produzir esses bioinsumos para uso próprio, denunciando agricultores em vários ministérios públicos do Estado, por exemplo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul. E isso criou uma dificuldade tanto para os administradores no âmbito do Ministério da Agricultura, que estavam sempre sendo questionados
pelos ministérios públicos diante dessa denúncia dessas grandes indústrias, né? E também os agricultores, que ficavam com aquela insegurança jurídica, se aquilo que estavam fazendo era correto ou não. Daí a necessidade de construção de um novo marco regulatório. E quem tomou a iniciativa foi o Congresso Nacional, né? Lá foram apresentados 2 projetos de lei, né? E depois de uma tramitação bastante difícil, muito disputada, né, um deles foi transformado em projeto de lei e publicado como lei o ano passado. Então, a necessidade de uma nova legislação, Rogério, respondendo de forma muito objetiva a sua pergunta, foi para pacificar esse ambiente de produção de bioinsumos, especialmente os bioinsumos para uso próprio, diante dessa disputa comercial que começou a existir entre agricultores e grandes indústrias de agrotóxicos. Perfeito, Minaré. Realmente a gente que conviveu, né, e viveu na pele esse momento, né, a gente como produtor, né, às vezes o pessoal não sabe, mas eu sou agricultor e pratico todas essas técnicas, né, de multiplicação on-farm, né, a multiplicação de biológico na fazenda, desde 2006, que a gente já vem desenvolvendo esse modelo nas fazendas. Realmente a gente sentiu realmente bastante, né, essa questão da pressão das empresas, né, dos ministérios públicos e da necessidade realmente de uma regulamentação, né? E foi uma batalha realmente bastante árdua, né? Se não fosse realmente a união e a organização nossa do setor e com dados, né, com pesquisas, com tudo que a gente fez, realmente ia ser muito difícil de vencer essa batalha. Mas a gente acompanhou no Congresso, eu era o atual presidente do GAS na época, e a gente acompanhou nessa primeira passada na Câmara dos Deputados, a gente estava como presidente lá e realmente a discussão foi acalorada, né? E a gente via realmente a quantidade de interesses, né, que tinha do outro lado da mesa para que a gente não seguisse com esse projeto. Tanto é que a gente, em alguns momentos, achou que realmente não seria possível, né? Mas e aí, falando disso, quais foram os principais desafios, então, né? Eu sei, você sabe, a gente acompanhou bastante. Quais foram os principais desafios enfrentados durante a tramitação, que é o desse PL, né? O 658/21, até a sanção que virou lei, né? Do projeto número 15.070/24. Quais foram os principais desafios enfrentados? Rogério, eu considero o principal desafio que nós tivemos foi de levar informações corretas, tanto para a imprensa quanto para um grande número de parlamentares, né, tanto deputados quanto senadores, que não tinham familiaridade com esse tema. Então, como você observou, quem estava produzindo, quem estava utilizando esses bioinsumos já tinha uma visão muito tranquila do assunto, né? Mas quem não tem isso no seu dia a dia, né, ficava um pouco apreensivo diante do volume de desinformação que um segmento, né, de algumas indústrias levava ao conhecimento público, né? De risco, de que vai matar todo mundo, de que é uma coisa muito perigosa. E, Contaminação. exato, exato. E isso dificultava o diálogo, porque você, quando era questionado, você já era questionado de uma forma muito incisiva, colocando você num ambiente de defensor da periculosidade, né? Então, esse eu considero o ponto mais relevante, assim, que a gente teve que trabalhar, né? Porque a disputa comercial, ela faz parte da paisagem do capitalismo, sempre fez, né? Sim. Agora, quando ela vem, né, alimentada por algumas desinformações, aí você precisa primeiro desmistificar essas desinformações, e aí sim você começa a dialogar num ambiente de tranquilidade de debate, né? Então, eu vejo esse foi o ponto, assim, de maior dificuldade, né, que nós tivemos. E acredito que funcionou bem o trabalho que várias instituições, né, fizeram nesse sentido, e hoje a gente tem um ambiente bem diferente do que tínhamos há 2 anos e meio atrás, né? Então, eu acredito que esse foi o ponto mais, assim, de maior desafio, né,
mas também foi o tema que, uma vez superado, ele trouxe, assim, uma, uma facilidade maior para a gente dialogar tanto com o poder público quanto com a população de uma forma geral, né? Sim. Principalmente a população urbana, né? Sim, eu vejo como a gente acompanhou de perto isso aí e foi quando a gente criou a BINS, né? Foi praticamente junto, né? Logo após a criação da lei, começar a discussão no Congresso, logo foi criada a BINS, né? Justamente porque a gente precisava de uma organização, a gente precisava de centralizar, né? Quem ia tocar esse negócio, quem ia convencer, porque era um convencimento, né? Ali era um convencimento dos parlamentares, das empresas, de todo mundo envolvido, que aquilo era seguro. No fundo era isso. Aí as empresas tinham a narrativa da contaminação, de que ia causar problema, que a gente ia contaminar, que isso ia até gerar problemas de saúde pública e tal. Imagina o deputado, o senador, com a informação dessa, né? O cara fica com os dois pés atrás, né? Então foi um trabalho muito árduo de convencimento, né? De palestra, de audiências públicas, né? Quantas audiências públicas a gente participou, de quantos eventos, de quantos cientistas a gente levou, que eles levaram também. Teve realmente, tinha narrativa, mas tinha ciência, né? E a gente também sempre tentou levar, justamente para tentar convencer os senadores, principalmente os deputados inicialmente, para realmente levar a informação correta, né? Olha, isso aqui, e lembrando que a gente está falando de organismos de multiplicação de isolados, né? Que não é de multiplicação de comunidades. A disputa principal que a gente travou desde o início foi da multiplicação dos isolados, né? Então sempre tinha essa narrativa da contaminação, de que você podia causar um problema de saúde, não sei o que mais. E a gente, acho que com a união, com tudo que a gente conseguiu trazer para dentro da BINS, todas as entidades, a ProSojas, a Abrapa e a Federação de Plantio Direto, são fora, acho que no final foram 54 entidades, né? Que acabaram assinando as cartas e tudo mais. Eu acho que isso foi fundamental. E nisso eu queria te perguntar, a BINS, qual foi você como diretor, como você está à frente da BINS, qual foi o papel da BINS nesse processo? Como foi a articulação para viabilizar essa conquista? Olha, Rogério, a, a construção da BINS, né, ela foi algo extremamente relevante para você catalisar, né, o, argumentos de diversas instituições, agricultores, indústrias, né, para um ambiente representativo, né, e poder utilizar esse espaço para o diálogo tanto com os parlamentares quanto com as outras associações representativas setoriais. E aí nós conversamos muito com a ProSoja, né? Conversamos muito com a ProSoja, depois a gente ampliou essa discussão com a CNA, né? Com a Associação de Produtores de Algodão, depois com a OCB, com o Sindiveg, com a ENDA. Então, a gente foi aglutinando tanto representações de agricultores quanto representação de indústrias, né? Cooperativas. E o primeiro foco era eliminar aquelas desinformações que existiam. O segundo ponto era como traduzir isso, né, em um texto de lei que a gente pudesse apresentar aos parlamentares como uma sugestão daquele grupo de instituições, né, que teria trabalhado naquela construção. Fizemos, olha, eu acredito que centenas de reuniões, viu, Rogério? Não foram poucas, não. Foram praticamente 2 anos de reuniões semanais e em vários espaços, né? Mas, como você disse, conseguimos produzir informações assinadas por mais de 50 instituições representativas, né? E também uma proposta de projeto de lei que foi apresentado à Federação, à Frente Parlamentar da Agropecuária, né, aos relatores, ao Senado, ao Poder Executivo, né, Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Agrário, Ministro da Casa Civil, né. Então, tudo isso foi apresentado a todo esse conjunto político, né, que era importante para ter essa massa de crítica e de discussão dentro do Congresso, com informações objetivas e mais,
né, conhecendo o que o setor pretendia para esse universo dos bioinsumos, né. Tivemos muita sorte, né, e a satisfação de ter uma receptividade muito boa, tanto na frente parlamentar da agropecuária, quanto no governo, né, Casa Civil, Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrário, né. Então, isso ajudou muito e nós temos hoje uma lei, né, que realmente atendeu àquilo que aquele grupo de 50, acho que ao final já tinha 56, se não me engano, 56, né? 56 instituições que queriam uma lei como esta que está em vigor, né? Então, assim, eu acredito que o principal papel, né, da ABINS foi estar no meio desse grupo, né, do qual o gás fez parte também, né, desde o início, e, e ter levado, né, essas pretensões, essa desmistificação, né, de desinformações que existiam, e conseguir ter o respaldo aí, tanto do parlamento quanto do poder executivo, em uma lei que foi sancionada integralmente, sem nenhum veto e hoje está sendo regulamentada. Realmente, Minara, é impressionante quando se organiza, né? Quando você tem organização, quando você tem uma liderança que as pessoas confiam, né? E no caso você, a BINS foi a liderança, né? Que liderou todas essas 56 entidades aí, principalmente, né? A BINS, vamos falar, a BINS hoje, Gás e a própria ProSoja Brasil, né? Essas três entidades que trabalharam mais em conjunto, mas você sempre liderando, você sempre pela BINS falando e as pessoas simplesmente não. Você tá com essa. Você tem o conhecimento, você realmente conhece do processo, você estudou isso, você está a par da situação, a gente confia. Então, gerou uma confiança muito grande de todas as entidades, né, no trabalho, e aí convencer as outras pessoas com uma retaguarda tão forte igual a essa, a gente tinha uma retaguarda que nós estava praticamente com o setor inteiro da agropecuária atrás da gente, né? Então, fica muito fácil. Tanto é que a lei foi aprovada, né, sem nenhum veto. Isso aí é uma questão assim de apoio de todos os partidos, de oposição, né, de situação. Isso é muito raro no Congresso, né? Você que já conviveu muito tempo no Congresso, você sabe o quanto é difícil um consenso, né, no Congresso. Isso é praticamente impossível, né? Então, realmente é um trabalho que mostrou que, bem conduzido, com organização e com os fatos, né? Com a ciência, com os fatos, a gente sai vencedor, né? Realmente isso aí é impressionante. A gente que acompanhou isso desde o início, realmente é impressionante o trabalho que foi feito pela BINS aí, por você, Minaré, que conduziu tão bem esse trabalho aí, que as pessoas simplesmente confiavam em qualquer, vamos falar assim, qualquer coisa que a BINS publicava, mandava assinar uma carta, todo mundo assinava, em menos de 1, 2 dias estava todo mundo assinado, né? Porque realmente as pessoas confiavam que estava sendo feito realmente com muita responsabilidade. Tanto é que existia duas leis, né? Demorou muito até chegar a um consenso dessas duas leis, né? Mas eu acho que o caminho mais demorado até foi esse, né, Minaré? De chegar ao consenso de qual das leis que ia seguir, né? Exato, esse foi um ponto de necessidade de entendimento político, né? Porque o que se pretendia, né, como lei poderia estar em um projeto de lei ou em outro, né? E, por incrível que pareça, até o entendimento, né? O senador Jacques Wagner compreendeu, né, a necessidade, né, do setor, né, e abriu mão de ser o projeto dele, né, o projeto a conduzir e ser transformado em lei, né. Então foi um gesto de grandeza aí do senador Jacques Wagner também, né, e Foi. permitiu que o projeto 658, né, fosse adiante e hoje estar convertido nessa lei de bioinsumos, né? O projeto de lei do deputado Zé Vitor, né, lá de Minas Uhum. Gerais, né? Então, realmente foi uma soma de esforços e assim, a construção de um ambiente de entendimento muito salutar, muito importante. Exatamente. Partindo para o segundo bloco agora, então, Minaré, vamos falar um pouco do conteúdo da lei e seus impactos, né? Acho que agora para o pessoal entender, o pessoal de casa, o pessoal que não está muito familiarizado, né? Qual que é o conteúdo, como, o conteúdo em si da lei e qual que é esses impactos? Quais são os principais pontos da nova lei de bioinsumos que o produtor rural precisa conhecer, quem ainda não conhece?
Olha, a Lei 15.070 de 2024, ela tem uma para o produtor agrícola, ela, assim, informa o produtor agrícola no seguinte sentido: os bioinsumos não são mais agrotóxicos. Esse é um ponto importante que o agricultor, né, precisa realmente conhecer, né? Porque é uma questão importante, não é uma questão apenas semântica, né? Porque você tem um comando da lei dos bioinsumos que diz o seguinte: aos bioinsumos não se aplica mais a lei de agrotóxicos. Ou seja, então todos os bioinsumos são regulados hoje pela lei de bioinsumos. Esse é um ponto importante. Perfeito. Boa O lembrança. outro, o outro ponto, né, é assim que o decreto estiver publicado, né, o agricultor precisará cadastrar as suas biofábricas, que a lei não chama de biofábrica, chama de unidade de produção para uso próprio. Então, o agricultor precisará cadastrar a sua unidade de produção junto ao Ministério da Agricultura. Será um cadastro automático, basicamente, para informar ao Ministério Público onde ele está produzindo, né, quanto ele está produzindo e, se precisar de uma fiscalização, o Ministério da Agricultura ou as secretarias, né, agropecuárias farão. Um outro ponto importante é o agricultor estar atento, porque o Ministério da Agricultura vai publicar as instruções de boas práticas para aqueles agricultores que fizeram a opção por produzir os bioinsumos para uso próprio. Não estará dentro do decreto da lei, né? Porque o decreto que está sendo construído e espera-se que ele seja concluído no final deste ano, né? Não terá em seu texto as instruções de boas práticas para a produção on-farm. Esse será um documento separado, né? Que orientará o agricultor ali as regras de higiene, né? Quais são os patógenos que não deverão estar dentro das suas multiplicações ali, né? Da sua fermentação, né? Como o agricultor vai organizar as suas informações para apresentar ao Ministério da Agricultura ou à Secretaria Estadual, né, de Agricultura, quando necessário. Então, do momento em que o Ministério publicar este texto, o agricultor terá até um ano para se adaptar a essas instruções de boas práticas. Então, o agricultor terá que ficar atento. Publicou o decreto, vou cadastrar a minha unidade de produção para uso próprio. Publicou as instruções de boas práticas, ele precisa se adaptar a elas dentro desse prazo de até um ano. Um ponto importante, né? Isso era válido antes, continua válido agora, e agora é uma exigência da lei. O produto, o bioinsumo produzido para uso próprio não pode ser comercializado. O produto é para uso exclusivo na produção daquele agricultor ou daquela associação de agricultores que produziram para uso. Porque a lei permite também que o agricultor produza individualmente, ou ele pode produzir o seu bioinsumo para uso próprio em associação com outros agricultores ou em cooperativa, né? Então, por exemplo, se o agricultor pretende produzir bioinsumos para uso próprio em associação, ele precisa organizar a associação daqueles produtores que farão parte dessa produção, pode ser 2, 3, 5, 10, né? Para demonstrar para o Ministério da Agricultura, para o Ministério Público, numa possível fiscalização, de que aquele produto ele é produzido, distribuído para esses agricultores associados, mas sem a característica comercial. Eles se associaram para fazer um investimento único numa unidade de produção, reduzir custo de produção e se beneficiar desse bioinsumo produzido para uso próprio. Então, o agricultor que pretender fazer isso de forma associada precisa aí construir a sua associação, registrar, para deixar a coisa bem organizada e não ser
uma coisa que depois possa ser questionada. As cooperativas já têm a sua estrutura de associados, e aí já é mais fácil, está pronto, e ela pode produzir para os seus associados, né, e fornecer a eles, né, sem a necessidade de se registrar como uma indústria de bioinsumos. Sim. Agora, se a cooperativa quiser, né, ela produzir bioinsumos para colocar à venda, né, ela também pode se registrar como uma indústria de bioinsumos e seguir o procedimento de uma indústria qualquer. E aí ela pode vender para os seus associados, pode vender para os municípios vizinhos, né? Então, a lei, ela tem toda essa possibilidade, né? As indústrias, né, terão que fazer os seus registros, né, tanto registro de instituição, quanto registro, né, de produto, tanto de produto pronto para uso, como dos inóculos que as indústrias fornecerão para os agricultores que fizerem a opção pela produção para uso próprio. Então, a lei ela é bem organizadinha, ela tem uma sinergia muito grande entre os artigos e certamente ela vai conduzir aí o mercado de bioinsumos pelos próximos 10 anos sem nenhum susto, de forma muito segura, né? Então, o agricultor ele precisa estar atento a esse ponto. No momento adequado, cadastrar a sua unidade de produção, ter o cuidado de organizar a sua associação para produção para uso próprio, né? Não vender o produto produzido para uso próprio e estar atento às instruções de boas práticas que o Ministério da Agricultura vai publicar no futuro próximo. Acho que é isso, viu, Rogério? Perfeito, Minaré, é justamente isso aí mesmo. Eu acho que, não sei, eu sei que aqui em Goiás, por exemplo, se criou a lei estadual, né, de bioinsumos. Logo que se criou a lei federal, né, a lei de bioinsumos, foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa de Goiás também. Eu não sei como é que está isso nos outros estados, mas eu ouvi uma movimentação de vários estados aí para aprovar a lei estadual também. Eu não sei se necessariamente os estados vão ter que ter essa lei estadual também, eu acredito que sim, porque vários estados já fizeram. E aí é seguir realmente a normativa, né? No final vai valer as normativas, na hora que sair realmente a regulamentação, as normativas, é que a gente vai saber exatamente o que o produtor deve fazer ou não deve fazer. Mas já existe a lei, a gente já está legal, a gente já está dentro do guarda-chuva da lei, que isso é o mais importante, né? Até então a gente estava no limbo, né? A gente estava na lei de orgânicos, mas a gente não estava 100% dentro da lei, porque as empresas estavam o tempo todo usando o Ministério Público e tal para fiscalizar e causando um certo pânico aí no setor. Mas enfim, eu acho que agora tá bem organizada essa parte aí, né? E na sua avaliação, de que forma que a lei contribui para fortalecer ainda mais esse modelo de agricultura sustentável, a agricultura regenerativa? Olha, Rogério, interessante a pergunta pelo seguinte fato, né? Nós temos já uma lei de cultivares, né, no Brasil, isso já está consolidado, né? Então, os programas aí de melhoramento genético já acontecem, né? Nós temos já no Brasil a legislação dos remineralizadores, né? Que já tem lei, decreto, portarias, né? Já está uma estrutura totalmente consolidada, né? E a gente tinha uma dificuldade com os bioinsumos, né? E quando você pega a agricultura regenerativa, como você falou, né, que você tem uma necessidade de alguns insumos, né, por exemplo, como plantas de cobertura, né? Quem vai desenvolver plantas de cobertura vai ter que fazer esse trabalho, vai ter que depois registrar essas variedades aí, né, dentro de uma lei que já existe. A produção de remineralizadores, né, também, né, você tem já toda uma estrutura montada. Então, a agricultura regenerativa vai muito bem com os remineralizadores, né? Então, você já tinha uma estrutura. Os bioinsumos, que é o outro tripé de insumos, né, da agricultura regenerativa, tinha essa dificuldade. Então, com a consolidação da lei dos bioinsumos, você tem toda uma estrutura normativa já pronta, consolidada, que oferta a garantia jurídica aos agricultores e às empresas para investir nesse segmento, né? Então, essa garantia jurídica, essa clareza das regras, né,
Isso vai potencializar e muito, né, a adoção da agricultura regenerativa, que já não é uma novidade no Brasil, né? O pessoal do gás sabe muito bem disso, né? E que também não é uma novidade no mundo, né? Várias grandes empresas estão buscando parcerias com agricultores regenerativos, né? Tanto aqui no Brasil como na Califórnia, né? Da Califórnia, inclusive, já tem uma definição de agricultura regenerativa, né? Coisa que a gente está discutindo agora, né? No Senado também, né? Exato. Então, é uma construção de uma pavimentação normativa, Rogério, necessária para você consolidar esse novo mundo da agricultura, né? E nós, né, assim, temos uma convicção de que essa agricultura regenerativa vai ser a agricultura convencional do amanhã muito próximo, né? É a tendência que a agricultura brasileira caminhe, né, para o regenerativo, né? Então, essa lei vem para completar essa estrutura normativa e potencializar essa transição aí para uma agricultura regenerativa. Perfeito, Minara. Realmente, você falou do tripé, e realmente é o tripé que o gás começou a trabalhar lá atrás, né? Inicialmente, quando surgiu, né? Para qual que é o grande problema do Brasil, né? A gente é um dos maiores produtores mundiais, né? De grão, de carne, de cereais e tudo mais, mas a gente é extremamente dependente, né? De importações, né? De adubos, de defensivos, né? Adubo, 85% basicamente é importado, os defensivos praticamente 100%. Então, apesar da gente ter uma agricultura muito sustentável aqui, porque a gente produz nos trópicos, né? Mas a gente é extremamente dependente, né? Então, como você falou, teve lá a situação, lá inicialmente, antes das leis, existia o plantio direto, né? A gente conseguiu consolidar o plantio direto no Brasil como uma das ferramentas mais importantes aí para a agricultura nos últimos, sei lá, desde que se pratica a agricultura. Depois disso, tivemos as leis aí, né, de proteção de cultivares, agora dos remediadores de 2013, e agora os bioinsumos, faltava isso. Os produtores estavam usando, mas todo mundo não tinha medo de escalar, tinha medo de colocar grandes, né, estruturas, né, associações para produzir isso, e agora, com essa lei, a gente tem um arcabouço realmente, não vou falar que seja todas as ferramentas que estão dentro desses três pilares, mas é uma grande parte, né, desse tripé. Esses são os três principais tripés que a gente trabalha dentro do gás. Então, acho que é fundamental e agora as pessoas vão trabalhar com tranquilidade de colocar sua biofábrica lá de fungo, sua biofábrica de bactéria, né, montar lá suas estruturas de produção que a gente chama dos EMs, né, micro-organismos da mata, né, os EMs da mata, fazer todos os biofertilizantes, os biofermentados, né, então isso dá uma tranquilidade muito grande para que realmente a gente vá mudando esse modelo de agricultura, né? O modelo que a gente importou de um clima temperado, né? Para realmente uma agricultura de um modelo mais tropical que tem que levar a biologia em conta, né? Não tem como você fazer agricultura nos trópicos sem levar, né, só usando química, né? Você tem que usar também a biologia, a física, a gente já tinha isso em mente, mas agora também com relação à biologia. Então, muito boa a sua explicação com relação a isso. A outra pergunta, e já indo para o encerramento, essa regulação da lei, ela ainda está em curso, né? Porque está agora na questão agora das instruções normativas, né? Quais são os próximos passos agora previstos, né? Aí falando por ABINs, que tem acompanhado esse processo, especialmente em relação ao grupo de trabalho, né? Agora você está trabalhando, eu acho que teve 3 reuniões já, né? São 3 reuniões ou duas? Três já, Rogério. 3 reuniões, né? Então, como é que está aí a sua percepção desse grupo de trabalho e para realmente ser implementado? Vai ser finalizado até o final do ano? O grupo está se entendendo? Eu sei da resposta, mas o público precisa saber. Eu estou te perguntando em relação o seu sentimento com relação a esse grupo de trabalho. A gente teve lá no início eles não queriam, né? A BINS, né? Lá no grupo de trabalho teve uma certa a desavença no início aí, porque eles não queriam nós lá dentro, mas enfim, explica um pouco dessa parte para a gente. Olha, nós, no processo, né, de discussão da lei no Congresso, né, tivemos que fazer alguns enfrentamentos, né? E aí algumas pessoas, né, que não entenderam bem o trabalho que a gente fez, né, às vezes falavam, não, vocês brigam demais, né, vocês, né, vocês são combativos demais, né? Eu falei, não, mas tem que ser, né? O outro lado também é, né? Então,
a gente precisa posicionar de forma firme, né, naquilo que a gente entende como fundamental. Então, não deixou de ter, sim, essas sensibilidades aí um pouco afetadas, né, com relação ao trabalho que a gente fez, mas isso já foi superado e estamos trabalhando aí junto com esse grupo, né, que foi criado pelo Ministério da Agricultura, né, no qual o GAS também faz parte, né, e estamos discutindo o texto, né, do regulamento, né, que vai operacionalizar a lei dos bioinsumos. É um texto de decreto, né? Então, esse texto de decreto, como a lei ela garantiu direitos, né? Esse decreto não pode retirar os direitos que a lei garante, né? Mas você pode criar no decreto algumas questões para restringir algumas coisas, né? Dificultando algum registro, por exemplo, né? Porque também tem uma disputa entre indústrias, né? Não é só uma disputa entre indústria e agricultor, tem uma disputa entre indústria e indústria, né? Algumas indústrias querem um sistema de registro mais burocratizado, né? Porque aí você dificulta a entrada de novas empresas no mercado, você reduz a concorrência. Isso não é bom para ninguém. Só é bom para aquelas indústrias que querem isso, né? Que querem ter que tem medo da concorrência, vamos dizer assim, né? Quando a indústria tem medo da concorrência, ela se posiciona assim, querendo criar barreiras artificiais na legislação, né? Então, isso foi objeto de disputa no Congresso Nacional, né? Mas não prosperou lá, né? E certamente não prosperará também nesse ambiente de discussão do Ministério da Agricultura, né? Não tem por que criar barreiras artificiais normativas para você beneficiar esse ou aquele segmento industrial, né? O mercado tem espaço para todos e a concorrência é uma coisa muito boa dentro do capitalismo, né? Então, esse é um ponto. Com relação à questão dos agricultores, né? Os agricultores eles têm uma garantia de que podem produzir insumos para uso próprio. Lá no passado, inclusive em um dos relatórios do senador veneziano Vital do Rego, conseguiram fazer uma redação prevendo uma limitação para o volume de produção de insumos para uso próprio, né? Foi um dos motivos da nossa, né, do nosso combate. Foi. Isso foi retirado, né? Foi retirado da lei, a lei não tem essa previsão. Então, há poucos dias eu vi, essa semana, inclusive, uma publicação no Canal Rural de uma determinada associação aí, querendo, né, limitar a produção de bioinsumos para uso próprio, né? É um desejo dessa associação, que é uma associação pequena, né? Mas é legítimo eles defender esse ponto de vista deles, né? Agora, não tem condições de você pensar que isso será admitido nesse processo de construção do decreto, né? Isso já foi superado na discussão do Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional não quis isso, né? Não é o Ministério da Agricultura e esse grupo que está lá que vai querer isso, né? Seria ilegal porque a lei não prevê essa limitação. E curioso, olha, por que essa limitação? Por que algumas indústrias querem limitar o volume? Porque o Brasil tem um mercado gigantesco de grandes produtores, né? Então, são produtores enormes, né, de algodão, de soja, de cana-de-açúcar, né, de milho, né, de fruta. Então, se você limitar essa produção de bioinsumo para uso próprio só para o agricultor familiar, por exemplo, toda essa grande agricultura fica refém do monopólio da indústria. Eles não poderão produzir bioinsumos para uso próprio. E aí a indústria pode aumentar o preço o quanto ela quiser, né? Isso não é interessante para o agricultor brasileiro, até porque tem grandes agricultores brasileiros
que tem biofábricas em suas plantações, e aí a gente fala de Goiás, Mato Grosso, né, São Paulo, né, Mato Grosso do Sul, Bahia, né, você tem grandes produtores que têm uma produção de bioinsumo para uso próprio, com uma qualidade de equipamentos, de instalações, que não perde nada para essas grandes indústrias, inclusive para as grandes indústrias. Né? Exato. Então, isso é mais um desejo de ter mercado cativo, né? De ter monopólio para a produção de bioinsumo e oferta desse bioinsumo. Mas isso não vai prosperar. Então, eu vejo, olha, que essa discussão dentro do Ministério da Agricultura, ela vai seguir muito o que se espera de um decreto. No universo jurídico, o que se espera de um decreto? Que o decreto faça a fiel execução da lei. E é isso que a ABINS quer, né? Nós queremos que o decreto garanta a fiel execução da lei, porque a lei, ela garante o direito da indústria que quer produzir bioinsumos e vender no mercado, para a indústria que quer produzir inóculo e vender no mercado, para o agricultor que quer produzir bioinsumos para uso próprio, e também para aquele agricultor que você mencionou há pouco, que é o agricultor que faz a coleta de micro-organismos na sua propriedade e multiplica aquele micro-organismo que é do solo da sua propriedade e devolve para o solo da sua propriedade. Ou seja, nada errado isso, ao contrário, né? Então, essa lei, ela não defende, ela garante todos os modelos de negócios que hoje estão em vigor no Brasil. Essa é a riqueza dessa lei de bioinsumos que está em vigor, né? E o decreto, efetivamente, não vai restringir, porque não pode restringir, né? O decreto certamente vai dar a fiel execução aos direitos e às obrigações que essa lei trouxe, né? Então, nossa expectativa, né, embora desprovida de algumas disputas, né, ela é muito positiva no sentido de que teremos um excelente decreto e que a própria discussão desse decreto já vai indicar ao Ministério da Agricultura a necessidade ou não da revisão de algumas normas, né, portarias que tem, né, que trata dos bioinsumos, né? Aquelas portarias que regulavam os bioinsumos antes da lei dos bioinsumos, né, e que estava vinculada à lei da agricultura orgânica, à lei dos fertilizantes químicos, à lei dos produtos veterinários. Tudo que era bioinsumo estava diluído nesse mosaico de leis, né, e de portarias. E agora tudo vem para uma lei só. Então, várias portarias precisarão de ajustes, né? E essa discussão dentro desse grupo de trabalho de construção do decreto, né, certamente já vai produzir material para o Ministério da Agricultura também realizar uma revisão dessas portarias que estão em vigor. Enfim, temos um cenário bem encaminhado e espero, Rogério, que isso se consolide aí até o final do ano e que tenhamos uma tranquilidade para pensar em outros desafios, né? Que são vários aí, né? Não, desafio é o que não falta no Brasil, né? Mas realmente, e assim, é engraçado essa disputa, né? Porque só existe bioinsumo no Brasil hoje, só existe essa popularidade, só existe essa confiança nesse modelo, né, de se aplicar bioinsumo biológico na agricultura, justamente por causa da produção farm, né? Se não existisse a produção própria, se não existisse esses grandes grupos, nós lá, agricultores, começamos lá atrás a usar, né, essas técnicas, né? Isso não, a gente não inventou nada, não estamos aqui falando que a gente inventou alguma coisa, isso é milenar. Isso é feito no Japão, era feito no México, né, pelos antigos, na própria China, né, muito utilizado isso. Então, assim, a gente não inventou nada, a gente não está reinventando a roda aqui. O que a gente fez realmente foi incomodar o setor, né? Na verdade, a gente começou a produzir melhor e com custo mais baixo, né? Mas, querendo ou não, ninguém usava bioinsumos há 10 anos atrás. Quem dirá, assim, vamos falar assim, nem 10, 5 anos atrás, qual que era o uso de bioinsumos, de biológicos na agricultura e quanto é hoje?
Dificilmente você vê um agricultor hoje, é muito raro, algum agricultor que não usa algum biológico na propriedade. Isso é a coisa mais rara do mundo. Você pegar um produtor que fala, não, eu não faço nada de biológico, eu não conheço nenhum. Porque o cara faz lá a inoculação, né, com bradisómio, depois ele já tem azospirilo, tricoderma, né, o próprio tricoderma. Cara, mofo branco não tinha mais controle com esses fungicidas químicos. E hoje o cara controla com tricoderma, questão do nematóide. Então, assim, várias situações foram resolvidas com o controle biológico. E aí, nós estamos falando basicamente aqui de bactérias e fungos, mas também tem vírus, também tem os macroparasitoides, né? Micro e macroparasitoides. Então, realmente, isso aí hoje se popularizou numa situação que todo mundo usa e usa. Mas graças, principalmente, aos produtores já vinham fazendo isso nas suas propriedades, né? E evoluiu muito, inclusive, essa situação de produção. Eu conheço biofábricas, você conhece também, que olha lá a indústria para ter uma estrutura que os caras têm nas fazendas deles, né? Um negócio realmente com teste de qualidade, com microscopia, com tudo ali, com tudo sendo verificado. Então, realmente, o próprio IGA, né, que é o Instituto Goiano de Agricultura, que é uma instituição da AGOPA, da Associação Goiana dos Produtores de Algodão. Tem uma biofábrica lá, perfeita, maravilhosa, usando, né? Olha só, usando biológicos no algodão. Quem diria que um dia a gente ia utilizar produto biológico no algodão? Então, realmente, hoje tem laboratório, tem tudo montado lá para verificar. Inclusive, forçou a indústria a melhorar os produtos dela, porque tinha muita coisa ruim no mercado também. Então, esse mercado meio que deu uma organizada graças a isso, não só justamente com a vinda da lei, com a regulamentação, deu uma organizada melhor realmente no mercado inteiro. Eu vejo como isso como uma grande vantagem. Tanto é que nas várias reuniões e embates que a gente teve com a CropLife, com as outras instituições aí que defendiam a não produção farm, a gente falava justamente disso. Vocês não existiam há 10 anos atrás, vocês não existiam há 5 anos atrás, ninguém queria usar biológico. Se vocês estão vendendo algum volume hoje, dá graças a nós, que a gente começou a fazer o uso biológico e popularizou isso. Enfim, eu acho que no final ficou tudo bem, né? Eu acho que ficou bom para todo mundo. Para ir para o encerramento agora, vamos falar um pouco de número, né, Minaré? Quais que são as expectativas da BINS aí para o mercado de bioinsumos nos próximos anos, com esse novo marco legal? Rogério, nós estamos absolutamente alinhados com o Plano Nacional de Fertilizantes do governo federal, que prevê a substituição aí das importações por aproximadamente 50% de produção doméstica, né? E que aposta muito, né, tanto nos remineralizadores quanto nos bioinsumos, né? Embora seja um plano de fertilizantes, né, e que prevê essa redução de 50% da dependência de importação, que hoje passa de 90%, né? Até 2050, não é? Até 2050 prevê essa redução de 50%. 50%. Com essa estrutura normativa funcionando, nós até somos um pouco mais otimistas. A gente pensa em 60%. Né? E também temos essa expectativa para o controle biológico de pragas, né? Que também acreditamos que aí 50% do mercado de agrotóxico vai ser revertido para os bioinsumos, né? Isso faz muito bem para a agricultura, para a biodiversidade do solo, né, para os polinizadores, para o trabalhador rural, para o consumidor, né? Isso é ótimo, é uma nova tecnologia que é simpática tanto ao ser humano quanto ao meio ambiente. E se ela não está dificultando o acesso da população ao consumo, né, é muito bem-vinda, né? As indústrias vão se adaptando e vão sobrevivendo no mercado, né? Os agricultores vão mudando as suas práticas, né? É um esforço de todo mundo. Então, nós temos essa expectativa aí de ampliação significativa do portfólio, tanto na área de nutrição de plantas, quanto na área de controle de pragas, né? E, assim, né, uma observação, né? O uso de biológicos e a produção de bioinsumo para uso próprio não é uma coisa só do Brasil, né? Acho que o nosso público, né, que nos acompanha, é importante ter essa informação,
Porque o uso de produtos biológicos, tanto produtos produzidos pela indústria quanto produtos produzidos pelos próprios agricultores, né, estão presentes na agricultura, por exemplo, da Áustria, da Inglaterra, do Japão, da Nova Zelândia, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, do México, do Brasil e vários outros países, né? Então, não é uma coisa, o Brasil está fazendo algo experimental e de risco. Ao contrário, esses outros países já estão fazendo isso e, em alguns países, o governo sequer quis regular a produção para uso próprio. Ele regulou o registro dos produtos industriais e dos inóculos, que em vários países são chamados de cultura-mãe. Uhum. E a própria indústria que coloca esses inóculos à venda é que orienta o agricultor como ele deve multiplicar, como ele deve fermentar aquele inóculo nas suas propriedades para ter aí a eficiência do produto, a segurança na multiplicação. Então, isso não é nada de outro mundo, ao contrário, é uma coisa do mundo, né? E nós estamos participando disso que o mundo está fazendo, né? De forma segura, de forma responsável, né? Como sempre a agricultura brasileira faz, né? Sim. E hoje o Brasil é o maior, né? De todo mundo em quantidade, pelo tamanho de área e tudo mais, é o que mais usa bioinsumo no mundo, né, Mineré? Exato. Exato. Principalmente, por exemplo, a soja, né? A soja é um caso extremamente interessante, principalmente pela inoculação, né? Sim. Rogério, imagine se o agricultor do Mato Grosso tivesse que transportar toda a ureia necessária para produzir soja, transportar de caminhão saindo do porto de Paranaguá ou do porto de Santos e levar isso de transporte até o Mato Grosso, né? Meu Deus. Certamente a margem de renda do agricultor ficaria minúscula e talvez em alguns casos nem viabilidade econômica teria, né? Exato. Então, o caso o uso de bioinsumos no plantio de soja no Mato Grosso é um caso de sucesso, assim, num território que, ou Exato. seja, você coloca quase duas Franças ali dentro, né? Exato. Então, É o que o Bizão, um amigo nosso, fala, né, dos revisadores dos pó de rocha, ele fala, imagina que nos Estados Unidos, para produzir 1 tonelada de soja, o cara precisa de 6 barril de petróleo. Aqui a gente fez de nada. Aqui é a simbiose, né, de uma bactéria, né, que foi lá descoberta pela doutora Joana do Banhai, né, que exato. foi realmente a tecnologia mais impactante que o Brasil já teve, pensando em soja, né, principalmente. A soja só se tornou viável no Brasil justamente por essa tecnologia, né, que hoje custa centavos por hectare, né, não custa nem reais, é muito barato e que ser 100% de uso. É um negócio, uma tecnologia que eu acho que nenhum país do mundo teve uma adoção da tecnologia tão rápida e tão grande, né? É muito difícil um produtor hoje não usar Brad-Rizobio com custo muito baixo, não falando de centavos, mas custa menos de R$ 5 por hectare, para você ter uma ideia. Então, assim, realmente é um negócio impressionante, tanto é que agora nós tivemos a doutora, como é que chama, lá da Embrapa Cerrados, que A ganhou Mariângela o Hungria, troféu né? Maria Ângela Hungria, né? Foi premiada agora com Premiada o aí. Nobel, né? Na agricultura, justamente por essa tecnologia, que ela conseguiu, depois do Brad, veio o azospirilo, né? E conseguiu essa coniculação, conseguiu fazer isso virar produto comercial e também o brasileiro hoje, o agricultor usa muito, principalmente nas gramíneas, né? E tudo mais. Então, realmente. O caso do Brasil é um caso de sucesso, porque a gente está num clima tropical, que é muito mais difícil de se fazer agricultura, né, em larga escala e grande, e realmente a questão dos bioinsumos, eu falo para você que a situação da agricultura poderia estar muito pior do que está hoje se a gente não tivesse adotando realmente os bioinsumos, né? Então, foi um prazer, Minaré, foi um prazer muito grande a gente estar junto aqui hoje. Infelizmente, a gente tem tempo também, a gente precisa encerrar o programa, mas isso já vou fazer uma chamada já para o próximo episódio, né? Então, a gente vai ter que terminar por aqui hoje. Esperamos mais uma edição, né, do Abinscast, a podcast oficial da Associação Brasileira de Bioinsumos, né? Já vamos fazer o terceiro, né, na próxima vez agora, talvez já com o Rafael Garcia, né, que é o nosso presidente. Já ficou marcado para a gente gravar. E a gente queria saber de você, Linar, qual que são as considerações finais, o que você gostaria de deixar de mensagem? Olha, uma mensagem, né, positiva, né, com relação à regulamentação da lei, né?
nós efetivamente temos essa expectativa de que teremos um decreto muito bom, né? E uma mensagem de solidariedade aí a todos os agricultores, né, que nesse momento de transtorno, né, mundial tá sendo afetado em vários ramos, né, das agriculturas brasileiras, né, e que não desanime esses dirigentes, né, pouco entendidos aí das dificuldades, eles passam rápidos, né? Tanto dirigente do Brasil quanto dirigente de outros países, eles são transitórios, né? Mas a agricultura é permanente, o agricultor é permanente. Então, logo, logo virá uma maré melhor e a coisa vai funcionar como sempre funcionou, né? Funcionar bem, né? É isso, agradeço a oportunidade, Rogério, e um abraço a todos aí que nos acompanham. Obrigado, Dinaré, e realmente sua mensagem é muito importante, né? Nesse momento, realmente, é um momento bastante nebuloso, né? Bastante tenso, mas na vida tudo passa, né? Nada vai ser bom para sempre, nada vai ser ruim para sempre. E o brasileiro, ele é muito criativo, né? O agricultor, principalmente, né? A gente passou por muitas crises. Eu faço agricultor desde que nasci, e não é a primeira nem a última crise, então a gente vai superar isso. As pessoas vão passar. Justamente o que você falou foi perfeito. Os dirigentes vão passar, todo mundo vai passar, a agricultura vai continuar, como a natureza, né? Nós Exato. todos vamos passar e a natureza vai ficar aí, né? Então é isso, a gente tem que ser resiliente, né? Tem que ser e procurar melhorar, né? Eu acho que as dificuldades, toda crise gera oportunidade. Então eu acho que essa crise que nós estamos vivendo agora vai gerar uma oportunidade muito grande. Lá no início, com a guerra da Rússia e Ucrânia, qual foi a grande oportunidade que surgiu aqui? Os remediadores. Quanto se vendeu de remediadores naquele ano que teve a guerra da Rússia e da Ucrânia? Agora está vindo outra oportunidade. Será que a gente agora não pode fazer desse limão uma limonada? Né? E intensificar mais ainda, né, a nossa produção própria aqui de bioinsumos, de fosfatos naturais, enfim, de tanta tecnologia que a gente tem no Brasil, o próprio litotânio, né, que é uma ferramenta espetacular aí, que está no mar, está à nossa disposição aí. Então, assim, tem muita tecnologia, tem algas, tem muita situação que a gente pode trabalhar aí que pode tirar a gente dessa dependência. Quem sabe a gente não usa essa crise, entre aspas, agora, para a gente melhorar nosso desempenho, melhorar nossa resiliência, melhorar, porque as questões climáticas estão aí também. Se não, agora é uma questão tarifária, mas a gente está vendo também a questão da resiliência climática. Não é mais agora. A gente não tem mais certeza nenhuma do clima, se vai chover, se não vai chover, quanto vai chover. Então a gente precisa reduzir custo. Isso é primordial. Quem não reduzir custo, quem não tiver realmente uma planilha de custo ajustada e ter muito pouco dependência de insumos externos, o jogo geopolítica está mudando muito rápido. E quanto menos dependência a gente tiver de insumos importados, melhor para nós todos, né? Para o país e principalmente para os agricultores. Então, eu queria te agradecer, Minaré, Reginaldo, né? Chamo só de Minaré, pela participação. Obrigado a você que também nos acompanha, né? Fica ligado aí nas nossas redes sociais para não perder nosso terceiro episódio. Obrigado, fiquem todos com Deus.